Alô, quinta-feira, olha nós aqui de novo, um bom dia especial para você ligado aqui no Tomazão TV, para bater aquele papinho, atualizar as informações. Amanhã já tem o Leão em campo contra a Ferroviária de Araraquara, 19 horas no Mangueirão, e o Paysandu que se prepara para a viagem amanhã, sexta-feira, para Curitiba, porque domingo já tem o Furacão pela frente, abrindo o retorno, assim como o Remo abre o retorno contra a Ferroviária em casa. Na sexta-feira, no domingo, será a vez do Paysandu. A gente fala da chegada dos uruguaios ao Baianão, mais 2 contratados, a saída do volante. O Paysandu sem um atacante, suspenso com 3 cartões amarelos. O trunfo na zaga com o Xerifão podendo aparecer no time bicolor. E a volta do Novídio. Pois é, o Paysandu mais reforçado, mas ainda impedido de contratar novos valores. Lamentavelmente, a punição continua, porque tem que pagar a multa, e até agora isso não foi feito. Já assinou o canal ainda não? Então aciona o sininho para receber as notificações depois de estar conosco aqui, porque chegando aos 50 mil inscritos, vai ter um super sorteio para você. Com 40 mil eu anuncio os prêmios, parceria do Globo Esporte e também do Laboratório Amaral Costa. Seja sempre bem-vindo ao Tomazão TV. Começar falando do Papão. O Paysandu que dá seguimento hoje à tarde aos treinamentos, aí vai treinar amanhã de manhã, porque viaja na sexta à tarde para Curitiba e apronta lá no CT do Coxa. O Paysandu que continua com a punição, até agora não foi feito o pagamento da Transferban e por isso fica impedido de contratar. Aliás, até citado pelo próprio técnico Claudinei, essa impossibilidade acaba fazendo que o Paysandu tenha dificuldades, porque precisa de pelo menos 2 ou 3 jogadores para recompor o elenco. Perdeu o Vargas, né? Não está tendo o Rossi, só daqui mais 2 rodadas o jogador vai estar inteiro, 100% recuperado, para poder ajudar o Paysandu nesses 19 jogos que vai fazer para tentar dar a volta por cima e sair da zona da confusão. Assim a gente espera. Marlon está fora, 3 cartões amarelos, mas tem o Novídio voltando e o Vilela também no meio-campo. Então, jogadores importantes. E o trunfo, né, que é o Thiago Heleno, jogador que conhece muito bem o adversário, passou 7 anos vencendo, é um jogador vitorioso com a camisa do Atlético Paranaense e agora tem a chance de enfrentar o seu ex-clube. Talvez não para começar o jogo, mas pode ser que o Claudinei utilize o jogador. Quem está com a gente aqui? Maurício Antônio, jogador que chegou aí devagarzinho, estava contundido, se recuperou, voltou, se contundiu de novo, mas tem sido muito importante agora nessa era Claudinei. Depois que entrou no jogo com o Curitiba, ele ganhou assim um espaço muito grande, uma importância na defesa, com segurança na defesa bicolor. Aliás, ele fala dessa recuperação, né, e, sem dúvida alguma, desse momento que vive com a camisa do Paysandu, Maurício Antônio, aqui no Tomazão TV. É muito difícil sempre quando você machuca, né? Eu estava jogando vários jogos em sequência, estava bem nos jogos, estava me sentindo bem, pegando confiança em cada partida. Aí vem a lesão, complicada, porque queria ajudar meus companheiros, né? A gente estava numa sequência muito ruim de resultados, mas eu foquei na minha recuperação, tanto aqui no clube como em casa. Cuidei mais da alimentação, fiz tudo o que eu podia para voltar bem. Voltei 100%, esperei minha oportunidade novamente, com muito trabalho, muito treino. E acredito que eu aproveitei as oportunidades que eu tive. O jogo contra o Curitiba foi um jogo muito especial para mim, porque foi a minha primeira vitória com a camisa do Paysandu. Com certeza, temos vários jogadores de qualidade na posição, mas como eu sou um cara que falo muito dentro de campo, então facilita um pouco, né, esse entrosamento, porque a comunicação hoje, quem fala mais corre menos, na verdade, no futebol, né? Então, eu falo bastante com o zagueiro que está do meu lado, tento passar minha experiência, passar confiança, também segurança. Então, quando você joga com um jogador de qualidade do seu lado, basicamente você está ligado, está comprometido com o trabalho, que as coisas dão certo. Zagueiro Maurício Antônio, né, que de repente pode ceder o lugar para o Novídio ou estar ao lado do Novídio com o Thalisson. Qual será o esquema tático do Claudinei
para esse jogo de domingo. Aliás, estou preparando uma matéria especial com o técnico bicolor aqui para o Tomazão TV e eu anuncio para você breve, né? Uma entrevista exclusiva com o técnico bicolor no Tomazão TV. E falando do Remo, o Remo que só tem mais esta quinta-feira, depois de chegar ontem na hora do almoço, no final da tarde os jogadores se reapresentaram e agora à tarde mais um treinamento ou um recreativo, né? Mais para desopilar, eu diria, né? Para que os jogadores se sintam mais tranquilos, porque não há um tempo de recuperação suficiente. Não sei ainda, há uma possibilidade de algum tipo de jogador ser poupado em função dessa maratona seguida de jogos e, de repente, o time pode sofrer algum tipo de alteração, sim, né? Perdeu o Regis, suspenso, porque foi expulso na hora do momento do pênalti, ele estava indo dar uma dica lá para o Marcelo Rangel, talvez tenha dado a dica e deu certo, mas foi expulso porque acabou discutindo com algum elemento da comissão técnica do Goiás, ou alguém do Goiás que estava lá atrás do gol, proferindo palavras de baixo calão. O árbitro viu e acabou expulsando o Regis. Vai fazer falta, pelo menos no banco, mas o Remo hoje tem peças de reposição. Bom, falamos ontem do Nico Ferreira, uruguaio atacante, meio atacante de 23 anos, e ontem surgiu o nome do Christian, que está chegando aí, ele que tem dupla nacionalidade, ele é uruguaio e italiano, e estava jogando no futebol de Portugal, estava no Farense, jogou no Torrense também, começou no Danúbio, jogador de 29 anos, até porque acabou não dando certo lá o Léo Coelho, e o Christian está chegando e deve se apresentar de hoje para amanhã, juntamente hoje ou amanhã, com o uruguaio. Então, são dois uruguaios chegando para o Remo, para encorpar ainda mais o elenco azulino para o jogo, para o restante da temporada, nesta virada de turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo ainda lamenta muito o empate com o Goiás, porque poderia ter sido uma vitória, com número de gols perdidos, né? Mas com esse goleiro que o Remo tem, as coisas tendem até a melhorar, porque se começar a sair gol lá e ele continuar fazendo o papel dele aqui atrás, fatalmente o Remo tem muita coisa boa pela frente. Marcelo Rangel foi entrevistado de ontem na coletiva. Ele fala, lógico, valorizando o ponto conquistado fora, mas esse momento importante, né, que vive também com a camisa do Remo, fazendo o seu papel, valorizando cada vez mais o grupo azulino, o Marcelo Rangel falando a respeito do jogo passado, mas prevendo as dificuldades que vai ter nessa virada, principalmente porque o Remo vai conseguindo a sua pontuação, mas os objetivos a serem atingidos. Marcelo Rangel no Tomazão TV. Realmente, a gente sabia, né, por tudo aquilo que aconteceu no jogo, que a gente criou, a gente sabia que a gente poderia voltar com os 3 pontos. Sabíamos da dificuldade do jogo, iríamos jogar contra o líder do campeonato fora de casa, então você pontuar é o mais importante, né? E eu sempre falei no vestiário ontem, quando ganha todos, né? Quando perde ou empata também, empata todos. Então a gente tem que focar nas coisas boas que a gente vem fazendo. Fizemos 30 pontos, né, no primeiro turno, e falei ontem também que ninguém deu nada de graça pra gente. Foi 30 pontos com muita luta, dedicação, suor, né, empenho, respeitando a camisa que a gente veste. Poderia sim ter sido 3 pontos, mas também temos que valorizar o ponto conquistado fora de casa numa Série B que é tão competitiva. Realmente, o período entre um jogo e o outro ele é muito curto, e isso exige de nós, né, uma recuperação grande, uma alimentação, né, em todos os sentidos, né, aqui com o Recovery e com o NASP, porque, vamos dizer, quando der 48 horas do jogo já vai estar praticamente outro jogo em cima, então o foco é descansar agora, não tem muito o que fazer, né, acho que o professor vai falar na questão que tem que ser corrigido mais em vídeos, creio eu, porque a prioridade agora é o descanso, né, por esse curto período de tempo. Mas a gente precisa estar bem sexta-feira, chegar contra um adversário, né, aqui com o nosso torcedor e buscar a nossa vitória, independente, né, desse período aí que a gente vai ter,
curto para descansar. Aí o Marcelo Rangel, realmente podemos considerar paredão. Que fase maravilhosa passa o Marcelo Rangel no gol azulino, uma segurança. E o técnico Antônio Oliveira, quanto a isso, não tem nem problema. E vamos ver como será o Remo amanhã diante da Ferroviária de Araraquara. Obrigação é vencer. Mandante tem que faturar os 3 pontos. Jogo 19 horas, bem cedo. A primeira rodada, ou seja, a 20ª rodada da Série B já começa hoje com Vila Nova e Curitiba. Jogo às 21h35, tá? E amanhã teremos 2 jogos. O Remo contra a Ferroviária às 19 horas e o Operário contra o Criciúma às 21h30. São os 3 jogos para começar a 20ª rodada. Lembrando que o Remo é o 5º colocado com 30 pontos. O Goiás continua isoladamente como o líder, 37, Curitiba 35, Novo Horizontino 34 e a Chapecoense com 30. O Remo vai pegar a Ferroviária, que é a 18ª colocada com 20 pontos, e o Paysandu, que é o 17º com 20 pontos, enfrenta o Furacão, 11º com 25 pontos. Se vencer o jogo, se conseguir nessa grama sintética lá da Liga Arena, um bom resultado, vai ser um ótimo começo para essa virada do Papão na Série B do Campeonato Brasileiro. Quinta-feira especial, absoluta e de boas energias para você, meu amigo. Ligado aqui no Tomazão TV. Abraço.